Oi, gente! Aqui é a Letícia do Li Recap Anime e hoje a gente vai mergulhar num episódio sensacional. Esse nosso dichoso anime já começa daquele jeito, contando que no mundo existem apenas 10 magos de primeira classe. O Klaus Sirius é um deles. Dizem as boas línguas que a magia desse cara é tão absurda de poderosa que ele consegue mover estrelas, e com só 17 aninhos ele virou o professor mais jovem da prestigiada Academia Real de Magia. Mas tem um detalhe. Esse jovem super carismático, famoso por sua enorme contribuição para a educação mágica, simplesmente sumiu do mapa de um dia para o outro. Aí a câmera corta para Spica Virgo, uma jovem que está lá no alto de um penhasco, super imponente, montada no seu báculo. A sua amiga Arya pergunta lá de baixo se ela quer mesmo tentar voar, alertando que vai dar um ruim gigantesco se ela despencar daquela altura. Com os olhos bem fechados, a Spica só pede para a amiga ficar olhando. Na sequência, ela faz um cântico todo elaborado para um feitiço de vento conectado ao báculo e grita a palavra final, Vu. Ela dá um salto cheio de confiança para frente, mas em vez de rasgar os céus, a gravidade lembra que existe, e ela despenca na mesma hora. Sem conseguir frear de jeito nenhum, a menina sai rolando ladeira abaixo em alta velocidade e se estatela de um jeito totalmente desastroso no chão, ficando num estado bem lamentável. A Arya se aproxima morrendo de rir, lembra que eu avisei, né? E confessa que nunca vai enjoar de ver essa cena cômica. Spica fica boladíssima e pede pra ela parar com a zoeira. A amiga admite estar surpresa por Spica só ter ralado o nariz após um tombo daqueles e até sugere que ela deveria virar lutadora, mas Spica acha isso a maior bobagem. O grande objetivo de vida dela é se tornar uma maga, então um tropeção desses nem conta como queda. Ela está focadíssima em entrar na academia de Ana, exatamente onde o mestre Cloud ensina, sendo seu grande sonho estudar lá para virar uma maga de primeira classe como ele. Mas Arya cutuca a bochecha dela e manda o choque de realidade. Como ela vai fazer isso, se a coitada não consegue lançar um mísero feitiço? A Spica rebate dizendo que ainda está treinando e faz o seu treinamento de voo religiosamente todos os dias. É nessa hora que a amiga solta que a Spica tem uns gostos bem peculiares para ídolos. Palavras que muita gente aqui já ouviu das amigas também, viu? A Arya manda na lata que o cara fugiu como um covarde em vez de proteger os alunos. Spica faz aquele bico de brava, manda ela calar a boca, diz que ninguém manda em quem ela admira e declara que detesta a amiga. Ao ver a irritação, a Arya abraça a menina por trás, pede perdão dizendo que só se preocupa, mas avisa que nesse ritmo ela vai reprovar feio. A Spica congela. Arya sugere que apenas magos podem ensinar magia, então ela deveria contratar um tutor. O problema é que a Spica tá mais lisa que sabonete, pois tem muitos irmãos, e o jeito é tentar ser autodidata mesmo, pique Katara. Ouvindo isso, Arya sorri de canto e diz que se as duas querem ir juntas para Diana, ela mesma ensina magia de aquário para Spica, pois ela é genial. Ela saca a varinha, desenha um feitiço super elegante no ar e puxa a água do poço, formando um coração aquático lindo no final. Depois de dar essa carteirada, Arya pede para a amiga relaxar, deixar o ensino com ela e avisa que a Spica pode pagar com o seu corpo depois. A felicidade da Spica vai de base instantaneamente, porque ela odeia ser zoada desse jeito. Um pouco mais tarde, vemos a Spica subindo no telhado de casa, resmungando da Arya e decidindo que vai fazer as coisas do seu próprio jeito. Tentando se convencer de que consegue, ela pula de novo e se espatifa de forma ainda mais impactante no chão. Dessa vez, o báculo racha no meio e um pedaço acerta em cheio um animal num arbusto. Enquanto tenta se recuperar da pancada nas costas, Spica se pergunta por que o universo a odeia, lembrando que vai reprovar se continuar nessa lerdeza. Falta menos de um ano pro exame, ela não tem um tostão e não conhece nenhum mago. Nisso, uma voz reclama que ela é muito barulhenta e que acabou de acordá-lo da soneca, mandando ela ir cair em outro lugar. A Spica toma o maior susto quando percebe que a voz vem de um gato. A primeira coisa que ela pensa é que finalmente despertou a magia de falar com animais. O gato se choca por ela conseguir entendê-lo, e aí a Spica surta, achando que é um gato espectral que veio buscar a alma dela. Do nada, o felino usa a magia de Sagitário, tocando a pata nela. Ela levita no ar e desce com a velocidade reduzida até pousar de um jeito muito mais suave. Ele já avisa pra ela não chamar Lo de espectro, revelando que antes era um mago humano de verdade. Apesar da maldição que o deixou nessa forma fofa, ele diz que ainda tem um pinguinho de magia. Emocionadíssima, Spica pede pra chamar Lo de mestre, não ligando a mínima para o fato dele ser um bichano felpudo. O gato acha essa obsessão bem estranha. Spica insiste que quer entrar na academia de Ana, e ele retruca ironizando que é a escola de magia mais casca-grossa do país, rejeita o pedido na lata e tenta dar o fora. Desesperada, Spica agarra o pobrezinho, diz que tá sem grana, mas faz qualquer coisa, até mesmo pagar com o próprio corpo. O gato, malandro, foca só na parte do qualquer coisa. Ele saca que ela é a única que consegue ouvir a voz dele e que topou as condições, então é uma chance que ele não pode deixar passar.
Ele aceita o acordo e já leva a garota lá pra capital para dar o pontapé inicial no treino. Chegando nas ruas movimentadas, o gato manda ela levantar a mão e gritar: Damua birrafia. A Spica solta o gogó na mesma hora. Do outro lado da rua, uma garçonete anota o pedido, avisando que cada caneca custa 300 ouros. Super folgado, o gato bebe várias cervejas. Vendo umas garotas passando, ele até tenta jogar um charme felino, mas ela só vê em um gatinho fofinho e seguem o fluxo. A Spica perde a linha reclamando que ele não tá ensinando bolhufas e avisa que ele vai ter que pagar a própria conta, pois ela tá mais seca que o deserto. Após soltá-lo, ela reflete. As meninas só o chamaram de gatinho, então é certeza que só ela escuta ele falando. O gato, por sua vez, acha que a Spica dá medo demais, e para se livrar da garota, decide passar uma tarefa humanamente impossível. Ele fala que ela tem que fazer um pequeno favor antes de começar a aprender feitiços. O destino deles é a grandiosa Biblioteca Real. Ele explica que ali tem desde livrinhos infantis até grimórios perigosos, incluindo um grimório lendário, o Livro da Providência, que dá onisciência a quem toca. O plano do mestre felino. Ela deve usar o livro para descobrir como quebrar a maldição dele. A Spica pergunta onde ele está escondido, mas o gato dá de ombros e manda ela fuçar tudo até achar. Ela diz que o acervo é infinito, mas ele não dá a mínima e estipula o prazo de 1 mês. Cansado das reclamações da menina, o gato toca num livro qualquer para acionar o alarme anti-não-humanos e mete o pé, abandonando ela para fugir do guarda sozinha. Após ler uns livros bizarros, Spica solta um berro e mostra pro gato que acabou virando gata só de abrir um livro de transformação. Ele dá risada da desgraça dela e manda tomar cuidado com as ativações automáticas. A partir daí, Spica enfrenta todo tipo de caos mágico saindo das páginas e admite que os grimórios dão um medo lascado. O gato duvida que ela aguente 3 dias, mas a nossa otaku não desiste nem por um segundo. Mais de 29 dias depois, o gato se aproxima e pergunta o que ela tá aprontando. Ela conta orgulhosa que está estudando runas antigas. Como ele disse que o livro era lendário, ela deduziu que poderia estar escrito numa língua ancestral. O gato se surpreende demais com a sacada, confessando que não esperava que ela fosse tão estudiosa. Spica admite que nem curtia ler, mas pegou o gosto, e solta uma curiosidade que aprendeu. As runas antigas ativam no exato momento da gravação. O gato solta um suspiro, admite que a subestimou legal, mas avisa que o tempo infelizmente acabou. Ela entra em desespero e implora por mais tempo, reafirmando que quer muito ir para Diana. O gato não entende essa fissura toda e pergunta qual é o real objetivo da garota. Sem fazer rodeios, Spica manda real. Quer ser uma maga de primeira classe, igualzinho ao mestre Cloud. E ela bate o pé que não acredita nos rumores de que ele é um fujão, porque ela sabe a força que ele tem. Ela lembra do trauma de quando uma seita atacou a academia há 2 anos. Ela estava no meio da confusão. As pessoas ao redor estavam indo de base uma atrás da outra. Os gritos e choros iam sumindo. Ela teve certeza que ia virar estrelinha naquele dia e só queria ver a família. Quando já tinha jogado a toalha, o Cloud apareceu, majestoso, e derrotou o monstro com uma magia violentíssima. E ainda foi super gentil, perguntando se ela estava inteira e elogiando a resistência dela. Ela diz com os olhos brilhando que ele a protegeu, que é um príncipe gentil e forte e que quer arriscar a própria vida para proteger os outros igualzinho a ele. O gato fica paralisado, mas logo retoma a pose chata e critica a ideia de salvar estranhos, chamando a menina de tonta. Spica acha a atitude um lixo e joga na cara dele que seria melhor ele ficar na forma de gato para sempre. Quando ele começa a ir embora, Spica, com seus novos olhos de águia, nota letras escondidas na contracapa do livro-mãe. O gato volta correndo, curioso. Ela decifra as runas antigas e lê a palavra, anfitrião. Na mesma hora, o livro-mãe se abre com estrondo, revelando uma passagem secreta. Eles ficam de queixo caído. Crente que o livro da Providência tá ali dentro, o gato entra com ela. No corredor, ele nota que o lugar é um espaço mágico extradimensional cheio de grimórios de valor incalculável. Quando Spica cita o nome do livro, uma voz solene ecoa da estátua de pedra gigante, dizendo que é ele mesmo. A Spica surta ao ver que é uma pedra rúnica falante. O livro avisa que conhece ela pelo nome completo, Spica Virgo, se gabando de sua onisciência. Sem enrolar, a garota pergunta como desfazer a maldição do gatinho. O livro explica que aquilo é uma maldição kármica, uma magia proibida que reencarna a vítima e faz o corpo original desaparecer, deixando só a alma no bichano. O único jeito de resolver é com magia de restauração, poder que a própria Spica possui. Ela quase desmaia para trás. O livro até lembra ela do porquê os seus machucados curam tão rápido após aqueles tombos absurdos. Caindo a ficha, Spica comemora horrores e se gaba pro gato, enquanto ele deduz que ela conseguir ouvir sua voz não era obra do acaso. Spica pergunta como curar o bichinho. A resposta do livro é um tiro. Ela precisa injetar poder mágico nele através de um beijo. A menina fica super envergonhada e desesperada de uma vez só. O gato tenta acalmar os ânimos, sugerindo algo como uma reanimação gato-pulmonar, tipo massagem cardíaca. Mas o livro esculacha tudo, avisando que o beijo não é na boquinha. Não,
Ela tem que beijar num lugar onde o sol não bate. Sim, bem lá. Os dois congelam num estado de choque automático. O gato, com nojo, se recusa veementemente, deixando Spica super aliviada. O livro se justifica dizendo que beijar naquele exato local faz a magia ser absorvida num piscar de olhos. Mesmo assim, Spica grita que prefere ter o contrato cancelado a dar o seu primeiro beijo ali. A comédia romântica acaba quando o guarda de antes entra desabando de ferimentos e manda eles fugirem. A biblioteca está sob ataque. Uma besta gigante e nojenta surge na passagem secreta. O gato identifica o bicho como um Ortrus, uma das feras místicas da seita. Sem perder um segundo, Spica e o gato correm, e ela grita perguntando qual é o plano. Ele diz que o exército já deve estar chegando, então é só fugir. Mas o Ortrus solta um lança-chamas sinistro nela. Como o gato pode voar, Spica não pensa duas vezes, dá um salto mortal, se agarra na pata do felino e escapa de ir pro beleléu por um triz de nada. Escondidos atrás das estantes, o gato vira e manda a bomba. Ela precisa servir de isca enquanto ele foge. Spica surta e manda ele fazer isso. O safado mete o migué de que é apenas um gatinho lindo e fraco. Quando a menina não cai nessa, ele fica sério e diz que a única forma de sobreviverem é ela quebrar a maldição ali na hora para que o seu poder máximo retorne. Um arrepio sobe pela espinha da Spica, que responde que prefere que a sua vida acabe a beijar aquilo. Decepcionado, o gato aceita a decisão e diz que o acordo deles acabou ali mesmo. Quando ela vai atrás dele, a besta reaparece e dispara um fogaréu brutal. Com o fim da linha piscando na sua cara, ela se arrepende de tudo. Mas antes de virar purpurina nas chamas, um mago entra na frente e bloqueia o ataque. É o gato. Ele invoca o torvelinho de Sagitário para segurar o calor e lança outra magia para jogar a garota longe dali, mantendo ela a salvo. Caída, Spica chora de soluçar, notando que é fraca demais para proteger alguém e que foi salva mais uma vez. Mas é ali, em meio às lágrimas, que ela toma a maior decisão da sua vida. Ela será a maga mais poderosa de todas. Lotada de determinação, ela corre pro meio das chamas, agarra o felino desmaiado e, sabendo que é o único jeito, se sacrifica e lasca aquele beijo exatamente onde devia. 2 segundos depois do micão do século, um cara bonitão aparece dispersando o fogo de vez enquanto levita a garota. Spica toma o choque da vida quando reconhece o rosto dele. É o Mestre Cloud. Com sangue nos olhos, Cloud saca a varinha, lança a grande magia de Sagitário e invoca um arco colossal. Ele atira uma flecha que vira um pilar imenso de gelo, congelando e quebrando o monstro em pedacinhos com a maior facilidade do mundo. O mago inimigo some, e Cloud avisa que a ameaça foi de base. De volta ao chão, Spica, ainda abalada, diz que não acredita que ele é o tão babaca do Cloud, quebrando sua ilusão. Cloud puxa a bochecha dela com força e manda ela superar a fase de fã. Ele diz que recuperou o corpo, não precisa mais dos serviços dela e que o trato foi desfeito. Spica se agarra na perna dele num desespero para não ser largada, mas o karma vem a cavalo. De repente, Cloud volta a virar o gatinho. Possesso de raiva, ele cobra o livro da providência, que explica a pegadinha com a maior calma. A Spica tem um nível mágico muito baixo. Até que ela se iguale ao poder do amaldiçoado, a maldição não some. Cloud saca a treta. Ele é obrigado a treinar a menina até ela virar uma maga de primeira classe. Os interesses dos dois se alinham na marra. Spica até dá pra trás, dizendo que nem feitiço ela sabe lançar, mas Cloud promete assumir a bronca, avisando que é o mínimo que pode fazer depois do sacrifício que ela fez. Ele avisa que vão voltar para a academia de Ana, manda ela chamá-lo de Prof e já avisa para ela se preparar psicologicamente para os próximos 3 anos de sufoco. Spica fica completamente estressada e maravilhada ao mesmo tempo, percebendo que o próprio Cloud virou seu mestre de verdade. Enquanto a nossa querida Spica começa a passar mais tempo com o Cloud, a obsessão é tanta que ela até começa a ver o rapaz nos seus próprios sonhos. Mas infelizmente para ela, em vez de ser aquele amado príncipe encantado maravilhoso montado num cavalo branco, o Cloud do seu sonho só aparece para lembrá-la do seu doloroso dever de beijar a retaguarda dele. Que pesadelo, né? Chocada com a ousadia, ela acorda num pulo, exatamente no momento em que o verdadeiro Cloud bate na sua janela do lado de fora. O susto é tão grande que, na confusão, ela o confunde com um tal de Cloud Sirius em vez de Sirius, antes de sair para o treinamento. Quando a Spica volta a si, o Cloud pergunta se ela sabe de verdade como a magia funciona. A nossa prota, toda inocente, acredita que a magia está relacionada com os sonhos e a imaginação das pessoas, mas o Cloud corta o barato dela na mesma hora. Ele explica que a magia é determinada única e exclusivamente pela afinidade natural de cada indivíduo. Ou seja, se uma pessoa nasce sem a magia de voo, ela jamais poderá cruzar os céus, não importa o quanto treine. Imagina a decepção da Spica com suas tentativas de voar? O Cloud revela que apenas as pessoas com os signos zodiacais de Sagitário e Áries podem usar magia de voo. Com essa informação, a Spica se pergunta o que pode fazer tendo o signo de Virgem.
É então que descobre que virgem costuma estar relacionado à fertilidade, o que significa que ela tem potencial para aprender magia do tipo planta. A Spica fica super emocionada ao pensar que, no fim das contas, não é uma inútil e começa a se perguntar se a sua magia de restauração também tem ligação com seu signo. No entanto, o Cloud avisa que a magia de renascimento não tem nenhum atributo específico e reforça que ela deve manter esse poder em segredo de todo mundo. Não dá pra dar bobeira. Depois desse alerta, ele diz pra ela começar a praticar a magia do tipo planta com um pequeno broto. Enquanto ela aponta a varinha, o Cloud informa que o objeto é simplesmente um ponto de liberação para toda a magia armazenada dentro do corpo do usuário. Antes que a magia seja liberada com o encanto, ele dá a instrução para que ela imagine o pequeno broto crescendo até se transformar em uma planta enorme. O Cloud explica que, quanto mais vívida for a imagem na cabeça dela, mais efetiva será a magia. Ao ouvir isso, a Spica fecha os olhos, recita o encanto com seriedade e o broto cresce rapidamente até se tornar uma grande planta. Surpresa, ela explode de emoção por ter conseguido realizar o seu primeiro feitiço com sucesso. Mas, para a tristeza da protagonista, o Cloud não dá a mínima para esses pequenos passos, já que o objetivo dele é que ela alcance o topo da magia. A Spica fica chateada por ele ser tão implacável e decide que de agora em diante vai parar de idolatrá-lo e dedicará toda a sua vida para aprender magia. Mas de repente o Cloud avisa algo importante. Ela esqueceu de parar a magia. Do nada, o broto gigante continua crescendo de forma desenfreada até atingir um tamanho colossal, capturando a Spica com uma de suas vinhas. Infelizmente, ela falha ao tentar interromper o feitiço e acaba parecendo alguém que foi sequestrada pela própria planta mutante. Até o Cloud fica surpreso, já que nunca tinha visto alguém ser tão péssima para controlar a magia. Depois de ajudá-la a se desenrolar, a Spica começa a entrar em pânico, se perguntando como uma inútil sem talento vai conseguir passar no exame da Academia de Ana. Bem nessa hora, o irmão dela corre até ela e avisa que a mãe se machucou enquanto trabalhava na fazenda da família. A Spica vai vê-la e descobre que a mãe fraturou a perna. A mãe se pergunta como vai continuar trabalhando lesionada, mas a Spica lembra que ela precisa de tempo para se preparar para o exame. O Cloud aponta que a Spica pode usar a magia de plantas para fazer as colheitas crescerem no lugar dela, mas a Prota não quer fazer isso. Então ele joga a verdade na cara. Ela não tem dinheiro para pagar as mensalidades da escola, então ela acaba aceitando a contragosto. O Cloud termina de definir o novo método de treinamento e manda ela continuar trabalhando na fazenda até o exame. A Spica fica em dúvida se trabalhar na terra vai dar a ela os conhecimentos necessários para a prova, mas acata a sugestão. Ela também sente medo de fazer as árvores crescerem fora de controle, mas o Cloud tem certeza de que isso não vai se repetir. Quando a Spica lança o feitiço de crescimento, um dos galhos chicoteia brutalmente na direção dela, mas ela consegue pará-lo com a mão. Embora a mãe da Spica fique pasma, a própria garota se surpreende pelo galho não ter se transformado num monstro. O Cloud explica que o limite do crescimento depende da imaginação dela, então se não imaginar algo gigante, a planta não sairá do controle. Com essa explicação, ela se sente confiante de que pode trabalhar na fazenda sem colocar ninguém em perigo. A partir daí, a Spica trabalha incansavelmente por 6 meses. Ela experimenta formas de usar a magia de plantas, como encolher galhos em vez de podá-los, manualmente. Também usa magia para proteger as plantações do vento. Cada dia passa cheio de trabalho, até que chega a hora da Spica tentar o exame da Academia de Ana. Antes de partir, realiza uma última tarefa na fazenda. Depois que colhe todas as laranjas melhoradas e suculentas em meio-dia, a mãe a parabeniza por ter se tornado uma fazendeira direita. É aí que a Spica lembra que escolheu a magia como profissão e duvida se as habilidades de fazendeira vão servir no exame. Ela pergunta para o Cloud, e ele responde que o exame muda cada ano, dependendo mais da sorte do que da habilidade. Ao ouvir isso, a Spica deixa cair a laranja enquanto a ansiedade toma conta. No dia seguinte, ela vai para a cidade prestar o exame junto da Arya. A Arya simplesmente tira sarro da Spica por achar que pode entrar usando só magia de plantas. Apesar de nervosa, a Spica confia no seu esforço e diz que vai tentar. Logo, as duas sobem em uma carruagem rumo ao local da prova. Durante o trajeto, a Spica se sente nervosa, e a Arya pergunta o que houve. Ela responde que todos os aspirantes na carruagem parecem rivais, e isso dá ansiedade. A Arya diz que se considera número 1, então nunca fica nervosa rodeada de pessoas. Depois de um tempo, a carruagem desvia para um caminho de montanha. A Arya acha estranho estarem numa rota tão bizarra, já que a academia fica na capital. Enquanto os estudantes ficam confusos, uma figura encapuzada observa tudo.
De repente, uma colina rochosa se faz em pedaços perto da carruagem e se transforma em um gigantesco golem de pedra. Enquanto os estudantes observam horrorizados, o golem lança o punho contra a carruagem. Depois que a carruagem é destruída, o Cloud sai da bolsa da Spica para investigar. Enquanto o golem persegue os estudantes indefesos, o Cloud aponta que os golems são criaturas marionetes, então alguém deve estar controlando de perto. A Spica se pergunta se os cultistas estão lançando outro ataque contra os estudantes, mas a Arya já bate de frente com o inimigo. Decidida a proteger todos, ela concentra seu poder e lança um feitiço de canhão de água que despedaça o gigantesco corpo do golem. Até o Cloud fica impressionado com a habilidade da Arya, mas observa o corpo destruído do golem se reconstruindo com facilidade. A Spica fica indignada achando que o golem está trapaceando, mas o Cloud lembra que leu sobre a fraqueza dele na biblioteca. Então ela lembra que golems são criados ao redor de um núcleo mágico, que pode ser destruído para mandar o monstro de base. Enquanto observa o golem, a Spica nota que todas as rochas estão se reunindo ao redor de um pequeno núcleo no centro. Sobre esse núcleo, ela vê a palavra En, que é o que ativa o golem. Se conseguir apagar o I do começo, o golem perderia todo o poder. A Spica corre para contar a Arya sobre a fraqueza, mas o Cloud a impede. Ele diz que hoje ela será a heroína e derrotará o golem, mas a Spica não acredita que uma desastrada como ela consiga. No entanto, o Cloud lembra que a meta dela é ser uma maga de primeira classe. Se não pode proteger a amiga de uma ameaça tão pequena, melhor desistir. Ao ouvir isso, a Spica fica em silêncio e percebe que o golem está prestes a esmagar a Arya. Rapidamente ela pula e a afasta do perigo usando uma vinha, deixando a Arya surpresa. Por fim, a Spica se enche de coragem para lutar pela amiga, mesmo tremendo de medo. Ela conta a Arya qual é a fraqueza do golem e pergunta se pode se unir à luta. A Arya não se importa, mas aponta que ela parece aterrorizada demais para lutar. Mesmo assim, a Spica se recusa a recuar e declara que lutará para proteger seus amigos, não importa o quão assustada esteja. Ao ouvir isso, a Arya pergunta como vão destruir o golem. A Spica manda o plano. Ela quebrará o núcleo e pede para a Arya usar o canhão de água novamente, mas a Arya revela que já não tem energia. Então o golem ataca as meninas, que saltam para trás para esquivar. O monstro vira sua atenção para os outros alunos e levanta o punho para esmagar um garoto aterrorizado. Enquanto o menino grita pedindo socorro, a Spica avança para o golem e joga sementes. Depois usa sua magia de crescimento e prende o golem com vinhas muito fortes. Ao vê-la conter o monstro gigante, a Arya fica impactada, sem acreditar que magia de planta pudesse ser tão poderosa. Enquanto isso, o Cloud pensa que a Spica está subestimando suas habilidades, pois após trabalhar na fazenda, ela treinou a resistência e o controle mágico a um grande nível. Perto dali, a Spica provoca o golem para que ataque ela em vez dos outros. De repente, o golem quebra o próprio corpo para se libertar das vinhas. Isso dá à Spica a chance de destruir o núcleo, então ela se prepara. Porém, o golem lança os pedaços destruídos do seu corpo na direção dela a uma velocidade absurda, sem dar chance de ataque. A Spica mal consegue se defender com um muro de vinhas e se pergunta como sairá desse ataque feroz. Bem quando tudo parece perdido, a Arya intervém e cria uma barreira de água ao redor dela. Ela lembra a Spica de que não está lutando sozinha e pede que siga em frente e termine o trabalho. Com a proteção da amiga, ela concentra toda a sua magia no ataque. Dessa vez, aponta direto para o núcleo e apaga a letra I, com uma vinha super poderosa. Por fim, o monstro perde todo o poder, vai de base e desmorona em pó, e os estudantes comemoram a vitória que salvou suas vidas. Enquanto a Spica suspira aliviada, a Arya pergunta como ela ficou tão forte. A nossa prota diz que simplesmente teve sorte, mas um homem estranho aparece e diz que a sorte não pode levar tão longe. O grupo de magos surge na frente dos alunos e a Spica se pergunta como o estranho sabe o nome dela, mas o Cloud explica. Ele é o vice-diretor da Academia Diana. O vice-diretor Justice pede desculpas pelo caos, mostra o curandeiro e explica que o ataque do golem era só um exame surpresa. Os estudantes ficam furiosos por não terem sido avisados, argumentando que teriam lutado, mas o Justice diz que queria testar as reações deles em uma situação real de vida ou morte. Apesar do susto, ele parabeniza a Arya por ter enfrentado o golem primeiro. Também elogia a Spica por salvar a amiga e os outros, mesmo morrendo de medo. Enquanto os outros fugiram, essas duas deram a cara a tapa. O Justice explica que a Academia Diana busca pessoas de bom coração, além de talento mágico, e essas garotas se encaixam perfeitamente. Ele declara a Spica e a Arya aprovadas e anima os outros a tentarem na próxima.
Apesar de ter aprovado, a Arya se sente frustrada por não ter rendido o que podia. Enquanto isso, a Spica está tão feliz que acha ser um sonho. O Cláudio a lembra de que isso é apenas o começo, o que joga uma água fria na alegria, mas logo a parabeniza por ter lutado bem. O simples elogio deixa a Spica totalmente nervosa e sorridente. Mesmo sabendo que ele pode ser cruel às vezes, ela sabe que os conselhos do Cláudio a ajudaram a vencer, e acredita que no fundo, seu mestre é uma pessoa muito boa. Alguns dias depois, a Spica visita a Árvore do Mundo em forma de chapéu de bruxa, um ponto turístico com mais de 1000 anos de história. Ela entra num túnel dentro do tronco da árvore, que a leva direto para a entrada mágica da lendária Academia Diana. Fundada pela famosa bruxa Selene, a academia presenteia a Spica com uma visão incrível de seus prédios gigantescos e cheios de detalhes. Depois de entrar no salão principal, ela começa a pular de alegria, ainda achando que está sonhando acordada. Enquanto a Spica curte todo esse luxo, o Cláudio aparece do nada. Ele dá um toque de que ela está agindo que nem uma caipira num restaurante chique e a avisa para não revelar a identidade dela como sua aluna. A Spica concorda em ficar de bico calado e até se pergunta se ele também quer manter a forma de gato dele em segredo. O Cláudio concorda com a cabeça, morrendo de vergonha por literalmente fazer a garota beijar o traseiro dele só para ele conseguir manter o emprego. Ele pede desculpas por deixá-la desconfortável, mas lembra que isso está ajudando os dois a alcançarem seus objetivos. Quando o Cláudio estende a mão para selar a aliança deles, a Spica sente que está sendo tapeada pelo charme dele. Logo depois, ele avisa que vai falar com a diretora sobre o aquelarre deles. A coitada não faz a menor ideia do que seja um aquelarre, já que veio de uma escola normal. Mas antes que o Cláudio possa explicar qualquer coisa, a diretora Jean o chama. A Spica fica chocada ao ver que a diretora é tão jovem. A Jean ignora nossa prota e diz para o Cláudio que ele virou o assunto do momento. Ela revela que todo mundo está criando boatos horríveis sobre o caráter dele, mas o cara age como se não fosse nada com ele, super pleno. A Jean então explica que os alunos não sabem sobre o retorno dele, então quer que ele espere na sala dela até que os aquelarres sejam anunciados. O Cláudio responde que, de qualquer forma, precisa falar com ela sobre os aquelarres, o que deixa a Jean surpresa. Então ele sai andando com ela, deixando a Spica lá para trás. Enquanto os dois caminham, a Jean dá uma zoada no Cláudio por ter sumido por 2 anos inteiros. É aí que a Spica descobre que o Cláudio, na verdade, é o aprendiz da Jean, e que os dois têm uma relação bem complicada. Depois que os dois vão embora, a Spica lembra que ainda não faz ideia do que diabos é um aquelarre. De repente, ela ouve uma garota gritando por socorro ali perto. Para sua total surpresa, ela encontra uma garota bem grande, completamente entalada numa parede. A garota conta que de alguma forma caiu dentro da parede e a quebrou, mas seu corpo grande ficou preso lá dentro. Depois de muito suor e esforço, a Spica mal consegue puxá-la do buraco. E nossa, a garota supera a Spica completamente no quesito beleza. A garota resgatada agradece e se apresenta como Ayo. A Ayo explica que é uma aluna nova, igualzinha a ela, o que deixa a Spica com vergonha do seu próprio crescimento, digamos, limitado. A Ayo diz que espera que elas caiam no mesmo aquelarre, então a Spica, toda tímida, pergunta o que isso significa. Ayo explica que um aquelarre é um grupo de 2 alunos que estudam com o mesmo mestre durante 3 anos, dividindo as refeições e os quartos. Finalmente, a Spica se toca que o Cláudio queria falar com a Jean, justamente para poder colocá-la no próprio aquelarre dele. Enquanto a Spica torce para o grupo dela ter pessoas legais, a Ayo está super otimista de que elas terão uma ótima companhia, já que a Academia Diana é cheia de gente educada. Então as duas começam a caminhar para ver os anúncios dos aquelarres. Do nada, a Spica esbarra num garoto com uma cara super assustadora chamado Libra, que, ao olhar para ela, se transforma na hora num galã todo conquistador. Enquanto o garoto dá em cima dela, a Spica até se pergunta se é realmente tão bonita assim, mas logo ele desvia a atenção para Ayo. Depois de soltar umas cantadas bem cafonas, o Libra deixa as 2 garotas. A Ayo sussurra para a Spica que o Libra, na verdade, é o filho do vice-diretor, o que deixa nossa prota em choque. Em seguida, a Spica vê o Libra tentando assediar uma pobre garota. Ela se pergunta se deveriam ajudar, mas a Ayo garante que a menina vai ficar bem. De repente, a garota arranca a mão do Libra e solta um baita soco nele. Nesse momento, a Spica finalmente percebe que a garota era na verdade um garoto chamado Castor. Surpreendentemente, o Libra não fica nem um pouco irritado por ter levado um soco na cara. Ele pede desculpas ao Castor por tê-lo assediado sem querer, mas o garoto de temperamento super explosivo se recusa a perdoá-lo, tão fácil assim. O Libra pergunta se feriu o orgulho dele ao confundir seu gênero, mas o Castor revela que está ofendido mesmo é por ter sido tocado por aquelas mãos sujas.
Enquanto os dois garotos se preparam para sair no soco, outra voz ecoa do nada para impedi-los. Uma garota musculosa chamada Regulus salta de um lustre para interromper a briga. Os garotos perguntam o que ela estava fazendo tão lá no alto e ela simplesmente explica que queria fazer uma entrada triunfal. Apesar da intervenção da Regulus, nenhum dos dois garotos tenta desistir da briga. Na frente de um público super confuso, a briga deles vira uma batalha de 3. Enquanto isso, a Spica começa a entrar em pânico só de pensar em morar com esses esquisitos por 3 anos inteiros. De repente, o Libra lança um feitiço mágico chamado Olho de Temis, que permite que ele desvie de todos os golpes do Castor. Em resposta, o Castor usa um feitiço clone de gêmeos chamado Reflexo Amplificado para tornar a esquiva ainda mais difícil. Ali perto, a Regulus se sente deixada de fora, então usa sua magia de leão para se transformar numa verdadeira rainha leoa. Depois que a Regulus destrói completamente o clone do Castor, o pobre garoto treme de medo, enquanto Libra recusa a oferta dela para uma luta. Por culpa dessa briga descontrolada, uma pedra perdida acerta em cheio a cabeça da Spica. A Ayo fica super preocupada, mas a Spica garante que está de boa. Porém, a Ayo fica furiosa ao ver que aqueles 3 brutamontes machucaram sua preciosa salvadora. Ela usa sua magia de touro chamada Golana, que transforma seu corpo para um tamanho colossal. Infelizmente, a Ayo acaba se exibindo demais, já que sua forma gigante deixa seu corpo exposto na frente de todo mundo. Cheia de vergonha, ela tenta se cobrir, mas acaba escorregando e caindo direto em cima da pequena Spica. Por sorte, o Cloud intervém antes que o chão receba uma panqueca com formato de Spica. Nossa prota sente um alívio enorme ao ver seu mestre, mas tanto o Castor quanto o Libra ficam irritados. O Cloud lança os dois pelos ares para dar aquela acalmada, antes de anunciar que os 5 alunos presentes no salão estão todos no aquelarre dele. Ao ouvir isso, a Spica sente como se tivesse acabado de ouvir sua sentença e se prepara para o pior pesadelo de convivência de toda a sua vida. Enquanto a Spica está lá surtando, o Cloud revela a conversa que teve mais cedo com a Jean. Como mestre dela, a Jean abriu uma exceção e permitiu que ele voltasse a dar aulas com a Spica no seu aquelarre. Porém, ela avisou que o público não aceitaria essa decisão porque todo mundo acha que ele é um traidor covarde que os abandonou. Para acabar com todos os boatos maldosos, ela criou um teste para provar a habilidade do Cloud em público. A Jean explicou que havia colocado 12 dos alunos mais fortes na classe dele, mas ele teria que lidar com as personalidades difíceis de cada um se quisesse ter sucesso. Como condição para continuar ensinando, o Cloud precisaria garantir que cada um desses alunos problemáticos se graduasse com sucesso. Feliz por aceitar o desafio, o Cloud se encontra na sua nova sala de aula, mas, no pior momento possível, sua magia de restauração acaba e ele volta a se transformar num gato. Enquanto todos os alunos ficam de queixo caído, o Cloud diz timidamente para a Spica que gastou toda a magia dele para evitar que ela fosse esmagada. Aí ele pede com todo jeitinho para ela curar a maldição dele de novo, mas a Spica sai correndo e gritando. E assim, a primeira aula da vida do Cloud é oficialmente cancelada. Na manhã seguinte, a Ayo acorda a Spica e começa a carregar a cama dela inteira para a sala de aula. Por sorte, ela volta ao normal depois que a Spica pede para ela baixar aquilo. Enquanto o resto das garotas toma café da manhã, a Spica foge de fininho para cuidar da deficiência de vitamina S do Cloud. Quando ela bate na porta, o Cloud dá uma bronca nela por chegar atrasada. A Spica entra e começa a reclamar de ter que beijar o traseiro dele todos os dias, o que, infelizmente, a pobre inspetora do dormitório escuta do lado de fora da porta. Enquanto a senhorinha acha que está rolando o maior escândalo lá dentro, o Cloud explica que ele sempre se transforma em gato depois de usar muita magia ou quando o dia vira. Como a Spica só pode usar magia nele uma vez por dia, isso colocou um limite super rígido na quantidade de magia que ele pode usar. Para resolver isso, ele precisa que ela se torne uma maga de primeira classe o mais rápido possível. A Spica pergunta o que precisa fazer para conseguir isso, e o Cloud explica que ela deve se classificar como primeira classe no exame real superior. Só que, mesmo na prestigiosa Academia Diana, apenas uma pessoa conseguiu se classificar recentemente como mago de primeira classe. A Spica fica se perguntando quem poderia ser esse grande gênio. Então o Cloud lembra ela, com a maior indiferença do mundo, que ele é essa pessoa. Irritada por ter elogiado o mestre arrogante sem saber, a Spica fica toda envergonhada. O Cloud também avisa que se ela ficar nos 10% mais baixos da turma, vai acabar sendo expulsa no final do ano. Depois de soltar essa bomba, o Cloud sai do quarto e no caminho cumprimenta a inspetora, que está morrendo de nojo pensando nas coisas absurdas que ele estava fazendo com uma aluna. Enquanto isso, a Spica está super confiante de que até uma boba como ela não vai de base da escola. Depois, ela vai para a primeira aula.
onde o professor fala um monte de coisas super complicadas que ela não consegue entender de jeito nenhum. A Spica nota que a garota ao lado dela, chamada Egg, caiu no sono, então tenta acordá-la, antes que o professor perceba. Infelizmente, o professor fica irritado com a Spica por falar durante a aula e pede para ela explicar o que ele estava ensinando. A Spica não faz a mínima ideia do assunto, mas a Egg acorda de repente e dá uma explicação simplesmente perfeita. Na mesma hora, a atitude do professor muda completamente e a Egg volta a dormir como se nada tivesse acontecido. No fim, a Spica se pergunta se ela simplesmente não tem cérebro para essas coisas de magia. Depois, chega a hora da aula prática do Cloud. Ele mostra para os alunos um animal chamado Cornélio, que é super difícil de capturar para pessoas normais. Naturalmente, o Cloud espera que todos os seus alunos capturem os bichinhos com facilidade, e avisa para não falharem na tarefa. Enquanto a Spica sente a pressão, o Arya se pergunta se vai conseguir pegar pelo menos um coelhinho. A Spica acha que consegue pegar os coelhos facinho, igual pegou o Golem, mas os coelhinhos minúsculos são rápidos demais para as trepadeiras dela. Enquanto o Cloud observa os alunos lutando com os coelhos, ele destaca que os bichinhos são super sensíveis à magia e conseguem desviar dela moleza. Uma das alunas usa sua magia de paralisia, o que apaga as pobres criaturas para ela. Infelizmente, a magia dela também causa alguns danos colaterais e acaba fazendo a Spica e a Ayo perderem tempo, já que elas também desmaiam. Enquanto isso, outro aluno usa sua magia de câncer para criar um muro de terra, prendendo alguns coelhos junto com ele. Enquanto a Spica entra em pânico tentando bolar uma estratégia, um coelho parte para cima dela do nada e a deixa inconsciente. Quando ela acorda, já é tarde demais, pois o tempo do desafio acabou. No final, a Arya vence a competição com 10 coelhos, enquanto a Spica fica vergonhosamente em último lugar, com um grande 0. Até o Cláudio fica surpreso com a incompetência patética dela e manda ela acordar para a vida. Ele lembra que ela vai acabar rodando da escola se continuar falhando desse jeito, mas as palavras dele realmente destroem a confiança da Spica. Ela concorda em silêncio, o que deixa ele todo confuso. Mais tarde, à noite, o Cloud chama a Spica para uma aula de recuperação para ajudá-la a melhorar. Enquanto a Spica está na frente da sala de treinamento, ela se pergunta se algum dia vai conseguir alguma coisa com aquele talento horrível dela. Ela abre a porta e entra no observatório, onde o Cloud usa sua magia para simular a sensação de estar no espaço. Enquanto a Spica fica maravilhada com todas aquelas estrelas lindas, o Cloud aponta para a brilhante estrela azul, Spica. Ele explica que a estrela Spica, na verdade, é formada por 2 estrelas, que giram tão longe uma da outra que o olho humano não consegue ver. Ele também revela que a estrela Spica brilha 20.000 vezes mais que o Sol. A Spica se pergunta por que o Cloud está dando uma aula de astronomia do nada, e então se toca de que ele está tentando animá-la usando a estrela que tem o mesmo nome que o dela. Ao ouvir isso, a orelha do Cloud fica vermelhinha de vergonha, e ele nega que tinha essa intenção. Só que a Spica saca os verdadeiros sentimentos dele e começa a rir dessa tentativa fofa de animá-la. Finalmente ela se sente melhor depois do gesto gentil do seu mestre e pensa que até mesmo uma garota sem talento como ela pode se tornar uma maga de primeira classe sob a orientação do Cloud. Depois que a Spica se anima, o Cloud lembra que ela ainda precisa pegar 12 coelhos antes de poder voltar para o quarto dela. Depois de uma semana de aulas, a Jean chama o Cloud para a sala dela para fazer uma revisão. O Cloud age como se tudo tivesse ido maravilhoso, mas ela aponta que a Egg dormiu absolutamente em todas as aulas, enquanto a Regulus se adonou do pódio só para ela. A Jean também aponta que muitos dos outros estudantes do Cloud têm causado problemas em particular, embora em aula tenham se comportado bem. Finalmente, lembra ele que o Castor Gemini é o maior problema dele. Embora o Castor sempre tenha sido um garoto problemático, ainda não assistiu nenhuma única aula do Cloud. A Jean lembra que se o Castor reprovar no final do ano, o Cloud vai ser expulso segundo o trato que fizeram. Embora o Cloud tente colocar desculpas, a Jean se mantém firme e dá essa última advertência. Depois, ele conta para Spica sobre a situação dele, decidindo levar o Castor para a aula à força, sem importar como. O Cloud se pergunta por que o Castor está faltando às aulas em primeiro lugar, e lembra que o garoto sempre esteve estranhamente bravo com ele. Por desgraça, o Cloud na verdade não sabe por que o Castor o odeia tanto. No entanto, a Spica aponta que o Cloud é tão arrogante que é um milagre que sequer permitam ele ensinar na escola, muito menos que alguém chegue a gostar dele. Ao escutar isso, ele decide se portar amável, com a esperança de que o Castor o perdoe. Nesse momento, a Iolo se topa com os dois. Ela se pergunta o que estão fazendo juntos, enquanto Cloud pergunta se ela sabe algo sobre o paradeiro do Castor. A Iolo pensa um momento e se concentra com o ouvido. Logo aponta uma direção, onde pode escutar uma briga.
A Speak se surpreende de que ela tenha um detector de castor incorporado e o Cloud se dirige até lá para encontrar o estudiante-alvo. No entanto, quando chegam ao lugar, encontram o castor deixando inconsciente um estudiante qualquer. O maestro Prota se surpreende que ele tenha chegado tão longe, mas o castor explica que o garoto tentou tocar nele de maneira inapropriada. O Cloud entende que o castor simplesmente se defendia, mas mesmo assim adverte para ele parar de buscar briga com todo mundo, ou senão vão expulsar ele. No entanto, o castor simplesmente o desafia a fazer com que o expulsem. O Cloud diz que jamais trairia um estudante dele dessa maneira. Logo pergunta amavelmente ao castor se gostaria de assistir à aula dele. A Speak acredita que o Cloud já está com ele no bolso, mas então o castor aceita tomar as aulas, sempre e quando o Cloud vai embora da academia. Ao escutar isso, ele se enfurece, mas consegue controlar o temperamento pelo bem do trabalho dele. A Speak tenta intervir, mas se adianta. Ela implora ao castor que tome a aula, e ameaça arrastá-lo para dentro se ele se negar. Enquanto o castor segue discutindo, Ayu se pergunta por que agora ele é tão grosso, embora antes costumasse ser amável. Enfurecido, o castor diz que a personalidade amável dele é coisa do passado. Com o tempo, Ayu consegue convencer o castor de se apresentar. Por desgraça, só consegue isso porque incomoda tanto ele que quase provoca um aneurisma. Quando todos os estudantes se reúnem no mesmo lugar, o Cloud explica que a missão deles é recolher tantas mandrágoras quanto for possível para a aula. Indica as localizações gerais das mandrágoras e divide eles em grupos, mas adverte a todos para não cruzarem as zonas proibidas do bosque. Pouco depois, o castor termina formando equipe com a Speak e a Ayu, mas se nega a fazer qualquer tipo de trabalho. Ao vê-lo emburrado contra uma árvore, Ayu simplesmente arranca ele do chão para obrigá-lo a se mover. A Spica nota que o castor é bastante amável com a Ayu, e ela lembra que são amigos desde a secundária. Logo, enquanto procura ervas, suja a saia com terra. Então o castor lhe dá o lenço dele para que ela se limpe. A Spica agradece a ajuda e elogia o lenço bonitinho dele, mas o castor se ofende, porque ela apontou o gosto feminino dele. Então o Cloud se aproxima para revisar como vai o grupo. Diz aos estudantes que peçam qualquer coisa se precisarem de ajuda, mas o castor se incomoda. Pensa que o Cloud simplesmente está tentando ficar bem com ele para melhorar a reputação como professor, e lembra que nunca vai assistir a outra aula dele. O nosso prota fica sério e adverte para ele parar de agir tão arrogante, enquanto a Spica lembra que precisa se portar amável. No entanto, ele já está cansado de ser babado do castor, e se prepara para esclarecer as coisas com ele. Finalmente, o Cloud pergunta ao castor por que ele cai tão mal. O castor se sente enojado ao ver que ele nem sequer lembra. Começa a ir embora, mas o Cloud o detém e o obriga a soltar a verdade. Então o castor cospe que o Cloud fugiu e abandonou os estudantes dele no dia em que os cultistas atacaram a academia. Ao escutar isso, o Cloud fica em silêncio e se prepara para se explicar. De repente, a voz da Ayu o distrai, quando ela encontra a mandrágora que estavam buscando. No entanto, quando tenta agarrar a erva, escorrega e cai num rio com correnteza. Antes que alguém possa reagir, o castor pula para ajudar a Ayu, mas ela usa a magia de touro para agrandar o corpo e se manter fora da água. Por desgraça, isso faz o castor escorregar e cair no rio. Enquanto a correnteza o arrasta, Ayu estende um dedo para ajudar, mas o castor só alcança a agarrar a ponta antes que a água o leve. Dentro da água, o corpo dele começa a brilhar por alguma razão, até que termina varado na margem, rio abaixo. No lugar do castor aparece uma garota usando o uniforme dele molhado. Enquanto ela tira a roupa encharcada, o Cloud e os outros chegam justo a tempo de ver. Ao ver o rosto da garota, o Cloud finalmente se lembra dela do ataque dos cultistas. A Spica se pergunta se todos os Gemini podem se transformar no outro gênero, mas a garota se zomba do Cloud por ficar olhando ela. No entanto, o Cloud se vira e diz com firmeza que jamais faria algo tão inapropriado com uma estudiante. A Spica se pergunta se a garota realmente é o castor, mas a Ayu diz que na verdade ela se chama Pollux. A Pollux é a irmã gêmea do castor, mas só um dos gêmeos pode controlar o corpo de cada vez. Quando os toca um homem, sai o gêmeo masculino, mas quando o castor agarrou o dedo da Ayu, voltou a se converter na Pollux. Depois de explicar isso, a Pollux cumprimenta a Ayu, já que as duas amigas não se viam fazia tempo. Então, a Pollux começa a presumir a magia de Gemini para a Spica, usa a varinha para duplicar o uniforme e veste um para ela. A espia fica com vergonha pelos movimentos descarados da Pollux e tenta fazer o Cloud olhar para outro lado. Uma vez que a Pollux termina com a magia, explica que pode replicar qualquer objeto com a magia, sempre que pode escanear.
O Cloud lembra que ela ainda precisa ajudar os membros do grupo a encontrar uma mandrágora para a tarefa. De repente, ela invoca um clone, que entrega uma garrafa contendo justo a mandrágora que estavam buscando. O Cloud se surpreende, porque ele tinha a garrafa escondida no bolso, enquanto a Pollux se alegra de ter conseguido fazer ele perder a compostura. Finalmente, ele se dá conta de que quando a Speak o distraiu tentando cobrir os olhos dele, o clone se infiltrou e roubou a garrafa da roupa dele. Na verdade, a Pollux havia usado magia de luz para fazer parecer que só havia copiado o uniforme da Spica, quando na verdade tinha criado um clone completamente funcional. A Pollux admite que o Cloud acertou, e a Speak fica impressionada de que ela tenha conseguido enganar o confiante professor dela. Então a Pollux se pergunta se já pode ir para casa. Mas o Cloud pede para ela entregar a garrafa. Ela se nega, e o desafia a tirar dela a força. Mas ele lembra que como professor não pode agir contra ela. Ao escutar isso, a Pollux pensa que o Cloud é uma boa pessoa, mas de repente o tom dela muda. Afirma que apesar de agir tão amável, ele jamais duvidaria em abandonar os estudantes quando realmente precisem dele. O Cloud nota que apesar da atitude amistosa, a Pollux odeia ele tanto quanto o Castor. A Spike se pergunta por que ambos os irmãos acusam ele de tê-los abandonado e se pergunta se os rumores sobre o Cloud realmente são certos. A Yu e a Spike tentam mudar de assunto pedindo para a Pollux voltar com elas. Mas ela se incomoda ao ver que estão do lado do Cloud. A Pollux adverte a todos para deixarem de incomodar ela e o Castor, antes de se teletransportar para longe deles. Depois que ela vai embora, a Spica pergunta ao Cloud se de verdade abandonou os estudantes durante o ataque dos cultistas. Ele explica que naquela época, a Pollux era simplesmente uma estudante da secundária. Apesar de estar numa aula diferente, ela costumava apreciar bastante ele. Por desgraça, o Cloud admite que deixou os estudantes durante o ataque do culto, apesar de implorarem para que protegesse eles. A Spica se pergunta por que ele fez isso, mas o Cloud diz que ainda não pode explicar a razão. Vira para ir buscar a Pollux, advertindo as duas garotas para não saírem dos lugares. A Spica se sente triste ao saber que o terrível rumor sobre o professor era certo, mas antes que possa pensar demais, Ayu solta um grito sufocado de surpresa. Aponta para a zona proibida atrás delas, onde uma sombra tênue parece estar pendurada de uma árvore. Tanto a Spica quanto a Io duvidam em entrar na zona proibida, mas quando se dão conta de que a amiga delas pode estar em perigo, correm para ajudar. No entanto, ao entrar apressadamente, ambas as garotas ficam presas por uma teia de aranha pegajosa no chão. Já mais perto da sombra, dão-se conta de que simplesmente é uma marionete feita de madeira. Perto dali, a Pollux está ilesa. Então se aproxima para revisar como estão as garotas. Depois de dar uma olhada na marionete pendurada, deduz que é uma isca usada por algum tipo de monstro para atrair elas. Diz para as garotas escaparem, mas já é muito tarde. De repente, um inseto-pau gigante salta por cima da marionete, mas a Pollux mal consegue esquivar. A Spica e a Io dizem para ela ir chamar o Cloud, mas a Pollux se pergunta como elas vão se proteger. A Spica garante que ela e a Io podem se encarregar do monstro por conta própria. Mas a Pollux se nega a deixar elas sozinhas. Então aponta para o inseto e usa magia de luz, destruindo ele facilmente. Depois de derrotar o monstro, a Pollux se vira toda presunçosa, agindo como se não fizesse falta chamar um adulto de confiança como o Cloud. Enquanto ajuda a Spic e a Io a escapar da teia, a Spic pergunta se o Castor pode usar a mesma magia que ela. No entanto, a Pollux revela que o Castor na verdade é terrível com magia. Mesmo assim, se sente feliz de poder permanecer junto do irmão graças à magia única dela. De repente, a Io chama as garotas, quando o outro inseto-pau tenta comer a cabeça dela. Ao redor da Spica e da Pollux, aparecem muitos mais insetos. Enquanto isso, em outra parte do bosque, o Cloud também se encontra rodeado. No entanto, nota as explosões da magia da Pollux ao longe. Então decide acabar rapidamente com os insetos e resgatar ela. De volta na zona proibida, as três garotas eliminam desesperadamente inseto após inseto, mas seguem chegando mais reforços. Esgotada, a Io cai no chão, então a Pollux tenta ajudar. Do nada, um monstro inseto agarra ela, mas por sorte só era um clone. A verdadeira Pollux salta atrás do inseto e o mata, pensando na vez em que foi abandonada pelo professor. Naquela época, a Pollux fez uma promessa ao irmão, ia se tornar mais forte e proteger todo mundo por conta própria. Ela continua matando inseto após inseto. Mas até o Castor adverte para ela fugir, porque a magia está se esgotando. A Pollux se nega a deixar as amigas tão vulneráveis. Então o Castor fica em silêncio. No entanto, logo fica sem magia, tal como se esperava, deixando ela completamente exposta diante do monstro inseto. Quando um dos insetos levanta as pinças para acabar com ela, algo mais o empurra para trás.
O Cloud aparece justo a tempo de salvar o dia, deixando a Pollux completamente impactada. Apesar das objeções dela, ele promete proteger ela de agora em diante. A Spica e a Io perguntam ao Cloud de onde saíram os insetos. Ele explica que esses insetos isca às vezes atacam humanos em grandes grupos. Perto dali, um enorme exército de insetos se eleva no ar depois de detectar a magia do Cloud. Enquanto a Spica e a Io começam a entrar em pânico, o Cloud garante que vai eliminar todos e cada um dos insetos. Então invoca a magia de Sagitário, chuva de flechas de vento, criando uma enorme descarga de flechas que atravessa cada inseto como se estivesse feito de papel. Ao ver as luzes brilhantes acabar com os insetos como se fossem um espetáculo de fogos de artifício, a Pollux lembra a primeira vez que viu o Cloud usar esse feitiço. Foi quando ela tinha acabado de ser admitida na Academia Diana, e desde então havia se apaixonado pelo poder incrível dele. Depois que todos os insetos desaparecem, o nosso prota lembra discretamente a Spica que se encarregue das coisas depois que ele voltar a se converter em gato. Logo, se desculpa com a Pollux por tê-la deixado sozinha, junto do irmão dela, durante o ataque. O Cloud não coloca nenhuma desculpa, e em vez disso simplesmente pede para ela dar outra chance. Depois de dizer isso, ele vai embora rapidamente, antes que a magia de gato possa entregá-lo. Uma vez que ele vai, a Spica diz para Pollux que o Cloud deixou ela sozinha aquele dia por uma boa razão, mas que ainda não pode explicar. A Pollux se pergunta por quê. A Spica diz que ela também não sabe. A Pollux sabe que o Cloud correu até lá só por ela, e que sim, a protegeu dos insetos perigosos. No entanto, não pode perdoar ele tão facilmente pelo que fez no dia do ataque. Enquanto o Cloud, em forma de gato, se sente decepcionado, a Pollux de repente diz que tem interesse em descobrir que tipo de pessoa ele realmente é. Então decide assistir às aulas dele de agora em diante. Enquanto Cloud se sente feliz de ter ganhado a confiança dela, se pergunta por que apareceram esses insetos no bosque, já que esses bichos não são nativos dos terrenos da academia. Perto dali, um grupo de cultistas nota que o Cloud eliminou todos os peões deles. Um deles se pergunta se deveriam eliminar ele, mas o líder lembra que o objetivo deles não é o Cloud, e sim a estudante dele, a Spica, que possui a magia de restauração. O nosso querido Cloud reúne todos os seus estudantes numa cozinha para preparar ervas mágicas e aumentar o poder da galera. A Spica fica feliz da vida ao perceber que o Castor finalmente está assistindo às aulas, mas a paz dura pouco. O Libra fica assediando o Castor, tentando de todo jeito transformá-lo na própria irmã. O Castor, já sem paciência, pede para mandar o colega de base ali mesmo, mas o Cloud manda ele fazer isso fora da escola. Enquanto isso, Regulus traz um javali inteiro para cozinhar, ideia que o Cloud obviamente rejeita. Ao ver todos esses estudantes esquisitos causando o maior caos, a Spica percebe que o Cloud vai levar um bom tempo para colocá-los sob controle. Ela sugere fazer um ensopado, o que só deixa o professor mais irritado. De repente, a Spica nota que a Arya a está encarando fixamente. Ao perguntar qual é o problema, a Arya simplesmente desvia o olhar, deixando a Spica ainda mais confusa. Depois desse fiasco, a Spica volta ao treinamento especial com o Cloud. Por infortúnio, apesar de inúmeras lições, ela ainda não consegue capturar um único coernejo. Desanimada, ela acha que sua magia de virgem não serve para pegar coelhos, e deseja ter a magia de água da Arya no lugar. O Cloud explica que não é a magia em si, mas sim o usuário que faz os feitiços brilharem, sempre tentando inovar para resolver problemas. A Spica entende, mas não sabe inovar com sua magia de planta. O Cloud sugere que ela peça conselhos para a Arya, já que a garota é super fluida. A Spica diz que prefere mastigar terra a pedir ajuda à amiga arrogante, afirmando que elas são inimigas declaradas, já que a Arya sempre a humilhava nas competições. Ainda assim, o Cloud manda ela deixar o orgulho de lado, fazendo a Spica cair na real. Ela precisa dessa ajuda se quiser alcançar seus companheiros fortes. Momentos depois, a Spica engole o orgulho e pede ajuda à Arya. A garota dá um sorrisinho arrogante e tira sarro da cara dela. A Spica perde a paciência e vira as costas, mas a Arya recua e aceita ajudá-la, de verdade. A condição, a Spica precisa fazer uma carinha de cachorrinho abandonado e implorar. Morrendo de vergonha, nossa guria aceita o desafio e implora da forma mais adorável possível. A determinação surpreende a Arya, que não tem mais escolha a não ser ajudar. Mas, antes do treino, ela arrasta a Spica para tomarem um banho juntas. A Spica questiona se a água ajuda na magia, mas a Arya só queria relaxar primeiro. Logo ela manda real. A magia de Aquário exige observar objetos incontáveis vezes e memorizar toda a sua estrutura interna para conseguir moldar a água. Só então ela pode manipular o mana livremente. A Spica fica chocada, pois sempre achou que a Arya era um gênio natural. O conselho traz novas ideias à mente da Spica, que agradece e começa a sair do banho. Arya pergunta por que
a Spica está se esforçando de forma tão desesperada. A protagonista diz que tenta melhorar para os exames, mas a Arya tira suas próprias conclusões e acha que ela só quer impressionar o crush, o Cloud. Ela lança o desafio, uma caça aos coelhos após o treinamento. A perdedora será a serva da vencedora por um dia. A Spica odeia a ideia, mas aceita como motivação. Ao vê-la sair, a Arya relembra os tempos na escola. Desde que a Spica treina com o Cloud, elas se distanciaram, deixando a Arya entediada. Agora ela está genuinamente feliz por passar tempo com a amiga. Na floresta, a Arya cria uma luva gigante de água, alcançando facilmente os coelhos e capturando 5 de uma vez. O Cloud fica impressionado. A Spica não se rende e revela sua invenção magistral, uma catapulta humana. Como os coelhos sentem a magia, ela vai usar a força física para pegá-los, no susto. Ela se atira, criando uma enorme nuvem de poeira ao bater no chão, mas emerge vitoriosa segurando um coelhinho. A Arya ri muito do desastre. O tempo acaba. Arya 20, Spica 10, já que a catapulta era lenta demais. Embora decepcionada, o Cloud aprova a evolução da Spica, e a Arya fica radiante. Ela estende a mão para ajudar a amiga, mas não esquece a aposta. A Spica termina sendo sua empregada pelo resto do dia inteiro. Avançando uns dias, o Cloud fica preso numa situação impossível com todos perseguindo sua forma de gato. No dia anterior, ele pediu para a Spica escolher um líder para a classe. Ela se ofereceu para o cargo, mas ele a rejeitou por não achar lá maduro o suficiente. O Cloud lembrou quando um professor escolheu o líder sem pensar, e a classe virou um caos. Ele precisava de alguém sumamente responsável para cuidar da turma. Como não os conhecia, pediu para a Spica investigar. Ela sugeriu que o próprio Cloud observasse a galera, mas ele estava com preguiça demais. No presente, o Cloud fica completamente sozinho, enquanto a Spica ronca em seu quarto. Preso na forma de gato, ele sai miando em busca da garota. Ele esbarra na estudante Meryl, que se apaixona pelo gato, o leva para o quarto sem consentimento e o veste com roupas cheias de babados. O Cloud se irrita e escapa. Ele topa com o estudante Shron, que detesta gatos de rua. O Cloud o ataca, mas o Tarf o captura e acalma. O Shron oferece seu almoço, e o prota aceita o luxuoso filé, notando que o Shron tem uma natureza generosa de príncipe. Porém, o príncipe logo dá um apelido horroroso para ele, e o Cloud o risca da lista de líderes na hora. Depois disso, ele erra a porta e acaba encontrando a necromante Han. A Han arrasta o Cloud para dentro e se prepara para cortar as unhas dele para uma poção. Como um felino real, ele odeia que o toquem, escapa e derruba um frasco de poção inteiro sobre si mesmo. A Han o agarra e explica. A poção continha feromônios que aumentariam seu atrativo. Escandalizado com a invenção inadequada, ele desvia de um beijo e sai correndo. Isso cria um problema colossal. Todos os alunos sentem o cheiro delicioso e começam a persegui-lo apaixonadamente. Após virar uma esquina, ele encontra a capela. A garota não cai rendida de imediato, manda todos recuarem e tem o bom juízo de tampar o nariz. Ela entende a situação e convoca sua magia de Capricórnio, que absorve toda a magia do ar. A capela drena as feromonas ao redor dele, salvando todos do transe. Ela conforta o gato e o Cloud decide que ela é a candidata perfeita. No dia seguinte, ele faz o convite. A capela, que é uma completa tsundere que gosta de atuar como garota má, se enfada e quebra janelas, mas no fim aceita se converter na líder. Umas semanas depois, o Cloud reúne seus estudantes para demonstrarem suas habilidades. Arya e Meral criam um belo aquário gigante no céu usando magia. Após a demonstração, o prota manda os alunos formarem casais. A Spica entra em pânico, tenta perguntar para Han, mas a garota rejeita friamente sem explicações. O Cloud avisa que terão exames parciais no dia seguinte, onde precisarão atravessar uma masmorra. Ele diz à Spica que não terão treinamento e deseja boa sorte. No entanto, ele se queixa dos vestidos da Meryl e de como a Han tentou beijá-lo. Sem saber que o Cloud estava na forma de gato, a Spica imagina coisas super indecentes, se perguntando se ele fez atos escandalosos nas suas costas. Isso deixa a garota inquieta o dia inteiro. Enquanto isso, a Han liga para a mãe afirmando que fará todo o possível para ficar em primeiro lugar. No dia seguinte, todos abordam o voo rumo à masmorra, mas a Spica parece um zumbi, pois não pôde dormir em absoluto. A falta de sono é o menor de seus problemas, já que, de repente, um grifo gigante ruge com força bem do lado da aeronave. E por hoje é só, meus otakus favoritos. Espero que tenham curtido mais esse recap cheio de magia e confusão. Antes de fecharem o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela voadora no sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade que rola por aqui. Ah, e claro,
Deixem um comentário aqui embaixo com a palavra grifo, para eu saber quem é de casa e ficou até o finalzinho, além de me contarem o que acharam do episódio de hoje, fechou? Eu leio tudo. Super beijos da Lê e até a próxima aventura.